Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando o nosso episódio número 40 do Fala Time Cast. Puta, a gente merece uma salva de palmas aqui. Chegamos nesse número lindo. Falta 2 pra gente chegar no número mágico da maratona. E hoje, vocês já sabem quem tá aqui comigo. Bruna Coelho, dona chefa do maior movimento, do maior grupo de mulher que faz atividade física, que corrida, um monte de coisa super legal que eu vou falar, a gente vai perguntar um monte de coisa. A Bruna tem uma história incrível, mas antes, tá? Antes, time, só agradecer os nossos patrocinadores, começando pelo supermercado Pague Menos. E você aí que está nos ouvindo ainda não se inscreveu para o circuito Pague Menos de corrida, a próxima etapa é em Itu. E está incrível. Corra já para o site corridapaguemenos.com.br e já garante seu kit, que além de cuidar da sua saúde, dá para você cuidar do seu bolso também. No Pague Menos você encontra os melhores preços e pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros. Que é um conselho, passa no Pague Menos, time. Tem Pague Menos em Piracicaba, em Itu, em Valinhos, em Campinas, em todo lugar. Pague Menos vai dominar o mundo. Nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado a Care Club Piracicaba. Nosso muito obrigado a Run For Tudo para Corrida. Nosso muito obrigado ao Energético 220 volts. A Fotop. Bruno, deixa eu falar uma coisa. O nosso trabalho aqui, eu tenho falado isso todo episódio, tá? Nosso trabalho é muito legal, igual o trabalho de vocês é muito legais. Bruna faz corrida, faz treinão, faz um monte de coisa. E essa decisão nossa de fazer, a gente acaba movimentando um monte de pessoas para estar naquele final de semana, naquele domingo de manhã, para estar correndo com a gente. E a gente gosta demais da Fotop aqui, porque a Fotop eterniza esses momentos e acaba levando essas imagens no coração dos atletas para eles replicarem no Instagram, transformar no porta-retrato, guarda aquela lembrança. E a Fotop mandou um presente para você, Chu. Ai, que delícia! Eu amo a Fotop, né, gente? Ó, Muito presentão da Fotop para Bruna Coelho. Ai, que lindo! Ai, Mostra a São foto. Silvestre, Ah, São gente. Silvestre, a queridinha Ai, dos que corredores. lindo. Ai, muito obrigada, Fotop. Eu sou suspeita a falar, né, Gui? Porque eu amo a Fotop, tenho aí parceria com eles já fazem muitos anos. Ai, que legal. Faço parte desse time também. Ah, um beijão pra turma da Fotop. E você que está nos escutando, nos assistindo, quer ser um parceiro nas nossas corridas ou aqui no nosso podcast, é só chamar a gente no e-mail comercial@chelsea.com.br ou no WhatsApp que o Rica vai deixar na descrição, que é o 19 97421 6902. Chama a gente aí, time! E começando agora nosso bate-papo com a Bru na tela. Rica. Milhares de mulheres, que é a Bruna do Divas que Correm. Aê, Bruna, seja bem-vinda! Você que está em casa, com certeza, já viu uma postagem, já viu o Instagram, já viu alguém falar divas que correm. E tá aqui na minha frente a líder de todo esse movimento. Muito obrigado, Bru, por você estar aqui. Ai, Gui, eu que agradeço a oportunidade de poder vir aqui mais uma vez depois de... Quantos anos a gente fez a conta aí? Ah, isso foi 2000. Eu sou péssimo para 6 exato. anos. 19 que a Bru veio aqui no escritório 6 anos. e tá de volta. Tô aqui de novo. Obrigado. Para contar um pouquinho. E, gente, já vou começar fazendo merchan, hein? 27 de julho em Sorocaba, temos a meia da Chelsea. Aê, meia maratona. Gostei. Eu ia falar assim, o que tá rolando? O que vai rolar? O que ela vai falar? Meia de Sorocaba. Não, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu falei pra você, viu? Quando que vocês vão lá pra Sorocaba fazer uma prova? E até que, enfim, chegou uma prova da Chelsea Então foi em 2019. em Sorocaba. E eu lembro a resposta que eu dei pra você. Eu falava que tinha muita prova. Muita prova. E ainda tem muita prova em Sorocaba. E a cidade tá pujante de corrida e a gente tem essa vontade há muito tempo de fazer. E aí, junto com o supermercado São Vicente, a gente está chegando lá com a meia de Sorocaba, Corrida São Vicente, meia maratona de Sorocaba, e vai ser um provão incrível. E você vai estar lá, né? E eu vou estar lá, hein, Vai tá mulherada. lá. E a prova é mista, hein? Que todo mundo pensa que quando fala do Divas que Correm é só prova exclusiva feminina. Não, essa prova é mista. Será que tem um movimento que está acontecendo que as mulheres voltaram muito forte. A gente tem prova já
quase igualando. A gente tem uma prova que passou, que mulher... 52% mulheres, 48% homens. Exato. Então, assim, tá rolando. Será que lá vai ser mais mulher ou mais homem? O que será, hein? Que será? Eu acho que lá vai bombar, hein? Vai bombar. Então, já tá indo super bem as inscrições. Daqui a pouco a gente fala da meia de Sorocaba. Antes, Bru, como que você caiu na... Como que a corrida de rua entrou na sua vida? Você lembra? Eu lembro. Não tem como eu falar da corrida de rua sem falar da superação que eu passei para chegar até ela. Eu, com 25 anos de idade... Bom, gente, deixa eu me apresentar direito, né? Vai, Bru. Meu nome é Bruna Coelho, tenho 44 anos, sou vovó do Davi, sou casada. Estou aí à frente desse projeto incrível que está presente em 19 estados, que já impactou mais de 500 mil mulheres ao longo de 12 anos. Em março desse ano, Gui, nós completamos 12 anos de Divas que Correm. Vieram muitos outros grupos, muita coisa nova, mas a essência, e eu acho que esse empoderamento que o Divas que Correm tem, é só o Divas que Correm que tem. E em 2025... eu já tinha minha filha estava com 4 anos e pouquinho, eu amamentei minha filha por muito tempo, então o meu seio ficou muito grande. A gente estava juntando uma grana para trocar de carro e meu marido falou assim para mim, viu? Você não quer dar um tapa aí na sua lataria, então, ao invés da gente trocar de carro? Porque eu não aguento mais esse negócio de você não querer sair de casa porque os outros olham para você e falam, nossa, como você tá gorda, nossa, como você engordou. E realmente, eu passei a mudar minhas roupas, porque eu engordei muito pós-maternidade. E mudei Que ano minhas que foi roupas. isso? Isso foi 2004 para 2005. 2004 para 2005. Isso. E aí eu falei pro meu marido, eu quero. E tipo assim, a gente estava no começo do escritório de contabilidade, eu me formei em 2003, isso foi 2004 para 2005, então a gente ralava muito para conseguir ter as coisas. E daí essa grana que a gente ia trocar de carro, eu fui fazer uma cirurgia plástica, colocar o seio no lugar, fazer uma lipo e tal. Quando terminou minha cirurgia, quando eu voltei dessa cirurgia, quando eu abri os olhos, estava todo mundo com a cara meio estranha à minha volta. Aí meu marido veio e falou pra mim, olha, quando o médico abriu, você já tinha nódulos já ramificados, ele nem poderia ter mexido nisso, porque como ele é só cirurgião plástico, não é especialidade, ele teria que ter fechado e ter te passado. Mas na época o médico era meu amigo pessoal, então ele fez o que pôde naquele momento. E dali eu saí e comecei a fazer um tratamento. 2 anos depois os nódulos voltaram, e eles voltaram, e... Então você abriu o olho da cirurgia e descobriu que estava com um nódulo no seio. Abri meus olhos pensando que eu tava Barbie, e a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu tava com um seio quase sem o bico, e o outro também diferente, porque não ficou assimétrico, né? A preocupação naquele momento foi fazer a remoção dos nódulos já ramificados. E ali começou, né? Eu era muito nova, então eu acho que eu não tive a consciência. Muita gente fala assim, mas como que você recebeu essa notícia? Era a pergunta que eu ia fazer. A minha preocupação era só meu peito bonito naquele momento. Eu tinha 24 para 25 anos e eu naquele momento eu só pensava que meu marido falava assim, Bill, mas e meu peito? Quando que eu vou arrumar, que eu vou ficar com o peito direito? Eu nem tive a dimensão da notícia que eu estava recebendo naquele momento. E ali eu precisei fazer o tratamento. Fez químio? Não precisei fazer quimioterapia. Tive que fazer uma série de rádio. Meu cabelo não chegou a cair. Quando eu fiz a mastectomia total, os nódulos tinham voltado novamente, eram benignos, só que com a junção médica, já era a 5ª cirurgia que eu estava fazendo para tirar nódulos. Eles acharam melhor eu fazer a mastectomia bilateral total preventiva, porque já tinha caso de câncer também na minha família e eu já tinha, então o histórico já não era legal. Então em 2010 eu fiz a mastectomia bilateral total. Então, você ficou 5 anos? 5 anos fazendo cirurgia, indo e voltando, e com a criança pequena e ainda sem ter muita noção do que estava realmente acontecendo, porque naquele momento o meu foco maior era o meu corpo bonito. Era isso que eu queria. Então, assim, o que eles mandavam eu fazia, mas eu nem tinha dimensão de tudo isso. Quando eu fiz a mastectomia mesmo, que daí, né, eu cheguei pra minha família, eu nunca esqueço a hora que eu cheguei e falei assim, meu médico falou que eu vou ter que fazer mastectomia bilateral. Todo mundo parou, fez assim pra mim, eu falei assim, gente, eu vou pôr prótese depois, tá tudo bem. Porque assim, realmente eu ainda não tinha
acho que a maturidade para entender o que estava acontecendo. Fiz a mastectomia bilateral. Quando eu me olhei a primeira vez, aí foi assim, um pouco impactante. Porque quando você faz a mastectomia, depois você põe o expansor, leva um tempo para você poder fazer a cirurgia reconstrutora final. E nesse intervalo aí, foi quando eu conheci o Divas que Correm, que foi o início de 2013. Eu tinha feito já a mastectomia, tinha ficado muito gorda, cheguei a pesar 107 quilos e não sabia por onde recomeçar. Tentei em algumas assessorias esportivas, não me encontrei. Foi quando eu comecei a seguir o blog do Divas que Correm. E eu falei assim, vou lá para São Paulo ver esse negócio aí, porque eu acho que é lá que eu vou me encontrar. Em maio de 2013, mais ou menos, eu já fui para São Paulo. E quando eu cheguei lá, eram poucas mulheres ainda, mas já tinha uma mulher sem cabelo, uma outra que usava prótese, uma outra que tinha sofrido um acidente que estava na cadeira de roda. E estava todo mundo ali no mesmo propósito. Não importava se tinha corpo, a barriga tanquinho, se o pace era pace 3, se o pace era 10. O que importava é a gente estava ali unida por um propósito. A saúde, a gente conseguir ser melhor do que a gente era ontem e não melhor do que ninguém. E ali eu me encontrei. Ali, quando eu cheguei, eu falei assim, cara, aqui ninguém nem vai ver que eu não tenho peito ainda. Porque eu demorei um tempo para fazer a reconstrutora certinha, né? Falei assim, aqui ninguém nem vai ver nada. E ali eu me encontrei, fiquei apaixonada pelo projeto, fui conhecendo a história de outras mulheres, outras superações. Criou amizades. Criei amizades. Eu já não tinha tanto essa dor, assim, né, do problema que eu passei, porque eu acho que eu nem tive essa consciência total do que estava acontecendo comigo. Mas ali eu me encontrei, comecei a correr. Em um ano eu já perdi 10 quilos. Uau. E, sim, foi muito rápido o processo. Olha só o que você está contando, a importância. E eu falo bastante isso, que a corrida não é só corrida. Eu falo que é o esporte individual mais coletivo do mundo, que existe. E aí você está passando por um momento difícil dentro de um grupo de corrida feminino. Você se encontra ali e aquilo te ajuda, né? Transformou minha vida, Gui. Transformou minha vida. Ali, quando eu comecei a correr, eu nunca me esqueço, a gente tinha uma placa e até hoje, se quem me encontra nas ruas, nas corridas, escuta eu falando, correndo, caminhando, 1 km é 1 km. Eu briguei muito com as organizações para incluir a caminhada nas provas, porque antes não tinha caminhada, não eram todas as provas que eram adeptas à caminhada. E eu briguei muito por isso, porque correndo, caminhando, 1 km é 1 km. E essa minha primeira jornada nesse 1 ano, foi 1 ano que eu perdi 10 quilos, mas eu não conseguia nem correr 5 quilômetros ainda direto. Eu ainda corria e caminhava, trotava. Então eu tava naquele processo de me encontrar na corrida. Quando eu fiz o meu primeiro 5K, a hora que eu terminei, eu falei assim, cara, sou foda. Ai, perdão. Tá, pode falar. Eu fiz 5 quilômetros sem parar. Vou lá ver minhas fotos. Fui lá ver as fotos. Você lembra que prova era? Vênus, Paulo trouxe a medalha Carelli. aqui. Você tem a medalha aí? Tenho. Deixa eu ver. Quem organiza essa prova é meu amigo Paulo Carelli. E é o que eu falo da importância do nosso trabalho aqui da Chelsea, de outras empresas que organizam corridas. A gente, na verdade, a gente tem ideia, né, Rica? Do movimento que a gente faz e da importância que a gente tem. Olha só que legal essa prova que o Paulo fez. Eu não trouxe a primeira, eu trouxe o segundo ano que eu fiz. Que você fez da Vênus? Que eu fiz da Vênus, que daí eu já foi a minha evolução, fiz 10K daí. Ai, que legal. Então, assim, eu tinha essa ânsia, essa vontade de correr. Vi que a corrida realmente mudou minha vida. E através dessa transformação que eu tive, eu queria levar isso para outras mulheres também. Nesse momento, o Divas que Correm já estava indo para outros estados, indo para outras cidades. Você sentia essa provocação? Eu quero que mais pessoas sintam isso que eu estou sentindo. Sim, foi isso que eu acho que fez eu aumentar cada quilômetro. Porque cada quilômetro que eu aumentava, cada vez que eu me superava, eu falava assim, cara, todo mundo tem que sentir isso que eu tô sentindo. Isso aqui é bom demais. Isso aqui me mostra o quanto que eu tô vivo, o quanto que Deus existe. Porque assim, foi o que você falou, é um esporte individual mais coletivo do mundo. Você põe um tênis e sai correndo e é você e Deus. E
no meio do caminho você vai encontrando pessoas com a mesma conexão, com o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. E não importa o que essa pessoa é. E isso que eu me apaixonei no Divas que Correm. Porque ali, quando eu chegava ali no Divas, estava todo mundo com essa roupinha aqui, gente. E não importava se era médica, motorista, faxineira, gari. Ali, todas éramos divas que correm. E esse empoderamento que eu senti ali, eu queria levar para outras mulheres também. Deixa só, antes de você contar, como que quem tá escutando já falou, putz, eu quero tá junto. Como que ela faz? Ó, hoje, todo o nosso movimento é através das redes sociais e do WhatsApp. Em alguns estados, nós temos algumas líderes responsáveis. Aqui em São Paulo, nós temos várias regionais. E a gente se conecta diretamente pelo Divas que Correm Oficial. Então, ali eu posto todas as provas onde nós vamos estar presentes, os treinos presenciais em cada cidade, em todo o Brasil. Hoje, a gente tem divas fora também. Tem que pagar? Não paga nada, Gui. Então, olha isso, time. Olha isso. E agora tá na moda. Crew, grupo de corrida, tal. A gente tá falando de um negócio de 2013. 12 anos. Time, 2013. Não paga para participar. Você pode ir nos treinos, pode se conectar, pode ver as corridas que vão estar junto. Só precisa ter o que é a iniciativa de estar junto. Só precisa querer ser melhor do que você era ontem, não melhor do que ninguém. A gente aqui no Divas que Correm, a gente preza muito para que você busque a sua melhor versão, não baseada em ninguém, baseada em você mesmo, baseado no que você era ontem, não se comparando com ninguém. E isso, eu percebi que esse pilar, graças a Deus que eu mantive. Porque hoje, com essa febre das redes sociais, depois da pandemia, né, especificadamente, ficou tudo tão fácil, tudo tão rápido, e as pessoas acabam se inspirando em pessoas que não são reais. E nós, do Divas que Correm, somos mulheres da vida real. Eu não vivo do Divas que Correm hoje. Eu tenho escritório de contabilidade, eu tenho que trabalhar. A Érica, que é minha líder de São Paulo, também trabalha na Unip, é CLT. A Aninha é CLT. Então, todas nós, ninguém hoje vive diretamente do Divas que Correm. Nós temos a nossa vida, mas decidimos nos dedicar a esse projeto que transformou a nossa vida e que transforma a vida de tantas mulheres aí. Passa treino, Divas que Correm? Hoje ainda não, Gui. Boa. Mas eu estou concluindo o 2º ano da faculdade de Educação Física e eu resolvi fazer essa faculdade justamente para poder agregar algo mais no Divas que Correm. Nós temos vários treinadores por todo o Brasil que são apoiadores do movimento. Então, assim, em São Paulo eu tenho o Scooby, que toda vez que eu faço algum movimento em São Paulo, seja onde for, eu levo ele junto, porque eu já fui até denunciada pro CREF, alegando que eu estava prescrevendo treino, e nós nunca prescrevemos. A gente faz assim, ó, mulherada, não nós é uma vamos dor treinar... de cotovelo, né? Ao invés de incentivar e querer estar junto, né? Bem provável foi algum professor que deve ter feito isso, mas não entendeu ainda o que é o Divas que Correm. Eu já briguei muito com a assessoria, Gui, porque assim, as meninas mandam print pra mim, os treinadores, e eu falo os treinadores porque não tem quase mulher treinadora, então isso é uma das coisas que me fez também fazer faculdade de Educação Física, e na mesma classe que eu tô, tenho mais 4 divas de Sorocaba que também vieram inspiradas em mim, viram que eu comecei e falaram assim, viu, será que dá pra mim entrar ainda? Eu falei assim, claro que dá, começou agora o semestre, vamos lá. Então nós somos 5 divas que estamos fazendo faculdade juntas e vamos sair aí formadas já e... Professoras. E vamos mudar. E os treinadores, hoje em dia, eles mandam inscrito no grupo. Vocês são obrigadas a usar a camiseta da assessoria esportiva. Teve treinador que falou assim, não é pra você ir de diva. Se for de diva, não vá na minha tenda. E o Divas que Correm não é um concorrente. O Divas que Correm é uma porta de entrada. É acolhimento, é sororidade, é apoio. O treinador tá ali, sim, para passar a planilha, para te cobrar sobre o treino. Só que o Divas que Correm é muito mais do que isso, Gui. O Divas que Correm é acolhimento. Eu tava falando pra Júlia lá fora, nós estamos em 2025. Eu tenho mulheres que chegam a mim hoje, mulheres de 40 e poucos anos, que relatam que quando chegam na casa dela tem que tirar o sapato do marido, na hora que ele chega do trabalho. Absurdo. Tem marido que não deixa a mulher sair correr se for fora da cidade. Tem horário para sair, para voltar. Quer saber quem que vai estar lá no treino, se não vai. Então, o Divas que Correm acaba sendo esse apoio que muitas vezes as pessoas não têm.
que muitas vezes tem muitas pessoas que querem começar, mas não sabem por onde começar. E, infelizmente, ainda tem esse bloqueio de dentro da casa, que muitas famílias não entendem o porquê que a gente acorda tão cedo para ir correr. Hoje, eu, por exemplo, eu saio para eu ir para uma corrida em São Paulo, que a largada seja 6 horas da manhã, eu tenho que levantar 2h30. Para eu começar a tomar minha medicação, que eu já vou chegar nessa parte para vocês, gente, para eu poder estar lá bem para minhas meninas. Muitas vezes eu chego lá, as pessoas falam, mas você veio pra cá só pra correr 5 quilômetros? Não, hoje eu vim aqui pra isso aqui, ó, pra torcer. Então, assim, a corrida me trouxe uma felicidade, me trouxe uma gratidão, uma resiliência, que eu vivo corrida. Eu vivo corrida. E quando eu assumi o Divas que Correm a nível nacional, a gente conseguiu expandir. Logo no começo ainda vim aqui conversar com você lembra? Eu tinha acabado de assumir a nível nacional. Hoje a gente está em 19 estados. São mais de 500 mil vidas impactadas diretamente. Eu estou fazendo um censo agora, que na época você falou, Bruna, você tem que fazer um censo, você tem que pegar esses dados, saber. E eu comecei a cada treino fazer planilha para saber quantas pessoas passam por nós. E nesse último ano foram mais de 100 mil pessoas que passaram pelo Divas que Correm, de alguma forma foram beneficiadas. Ninguém faz nada sozinho, né, Gui? Então eu tenho muita gente aí que me apoia. E se eu estiver falando muito, você Não, Bruno, fala, eu só tá, queria Gui? falar uma coisa para esses homens imbecis que tratam as mulheres desse jeito. A mulher, quando ela começa a se cuidar, e que você falou muito essa palavra, se empodera. Realmente, a mulher, quando ela está cuidando da atividade física dela, está cuidando da cabeça dela, a gente vê isso aqui dentro. Ela muda. Se ela está dentro de um relacionamento tóxico desse jeito, abusivo, ela vai perceber e vai sair, porque ela vai saber que ela vai entender que tem vida lá fora. E aí, estando dentro do grupo, acaba conhecendo de outras histórias, de outras pessoas que deram a volta por cima, que não, você sair desse relacionamento não é o fim da vida, é o começo de uma vida. A pessoa se empodera no trabalho, se sente melhor, se olha no espelho e fala assim... Nós temos essa parte da Divas Empreendedoras também. Tem também? Temos, a gente instrui, a gente indica as divas para onde elas podem fazer curso profissionalizante em cada cidade, a gente incentiva a abrir o próprio negócio, muitas vezes a gente faz uma vaquinha, faz alguma coisa, é que tem muita coisa, Gui, que de verdade eu não levo para as redes sociais, porque eu faço de todo o meu coração, não é para ter like, não é para aparecer. Não, isso eu sei, pô, isso eu sei, lá em 2019 a gente já conversava muito disso, e a gente já se encontrou numa porrada de provas, e é o que você falou, tem prova que você tá lá para correr, mas acho que a maioria das que a gente se encontrou, você tava com o megafone em algum ponto do percurso, se esgoelando para a turma que tava ali dando força pra galera. Isso de toda a vida não é para like, né? Isso a gente quem tá, talvez aquela pessoa com dor de cotovelo que tá lá longe e vê aquilo pro Instagram, pensa isso, acha isso, mas quem está próximo e vê, sabe que não é isso. Então, assim, continua. Uma coisa assim que eu sempre falo, Gui, que eu sou como um livro. Muitas pessoas sabem o meu nome, mas não conhecem a minha história. Não sabem o que eu passei para chegar até aqui. O quanto é difícil cada dia para estar aqui. Porque você que já me conhece, é o que eu estava falando aí para vocês, pessoal, minha história... A minha superação, a minha dor, não parou aí. Nesse caso que eu ainda nem senti o direito que era. Mas em 2019, eu no auge, tinha acabado de fazer uma prova de montanha. Tá até aqui minha medalhinha, eu já mostro pra você. E eu senti uma dor nesse seio esquerdo. Fui ver, não deu nada, segui ali. Um mês depois, mais ou menos, eu fui fazer uma aula de pilates. E a hora que eu voltei, super feliz pra mostrar pro meu marido. Quantos quilômetros era a prova? Essa prova foram 12K. Você sentiu uma pontada? Então, foram 12. Só que na época tinha chovido muito, eles mudaram o trajeto, então aumentou 2 quilômetros. Nessa prova, Guilherme, foi uma palhaçada. Na hora que eu fui largar, tinha uma senhorinha de saia jeans, sapatilha, com uma bolsa aqui debaixo do sovaco. A hora que largou, a gente já larga na subida ali, né? Asfalto, você sai no asfalto para daí você entrar na montanha.
Ai, gente, a velha lazarenta correu tanto. Eu falava assim, não é possível que essa senhora de saia e sapatilha. Eu treinei tanto pra essa prova, essa mulher. E você toda Nutelinha, shortinha e tal. Bastão, toda equipada, a veinha lá. E foi embora, a veinha, desgramada. A hora que entrou pra montanha, 5 quilômetros pra dentro da montanha, a senhorinha tava sentada lá, passando mal. A galera passando pela senhora e indo embora. A hora que eu vi, eu falei assim, velho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, você não tá inscrita? Ela falou assim, não, filha, achei bonito todo mundo correndo, eu vi, mas agora eu tô passando mal. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com essa mulher? A mulher, assim, era magra, mas tava, assim, muito vermelha. Eu vi que realmente ela tava passando mal. Eu pensei assim, cara, o próximo posto é 5 km atrás, que é quando a gente entrava na montanha. Eu falei assim, eu vou ter que voltar com essa senhora, não. Ela entrou na O montanha. cangote. Meti a mulher aqui no pescoço, voltei 5 quilômetros, levei ela onde estava o staff. Chegou lá, o staff não queria atender ela porque ela não estava inscrita. Daí eu tive que brigar com o cara para ele dar o atendimento para ela, para daí eu voltar para minha prova. Ou seja, eu fiz 10 a mais. 5, mais o meu percurso e mais 2 que eles adicionaram. Então, a minha prova dobrou. E pra montanha... Não, é muito difícil. Que É... prova que era? Indômite. Nossa, Pedra uma do das Baú. é uma prova lindíssima. Linda. Lindíssima. Acho que foi a prova mais linda que eu fiz na minha vida. É Mas- assim, que eu mais me conectei com Deus. E De tão linda, ela tem de difícil. tem de difícil. E eu passei mal lá em cima. Lá, na hora que eu cheguei no pico mesmo, onde eu ia começar a descer o morro, eu passei mal, eu vomitei, meus braços formigaram. Eu tinha feito exames, porque essa prova, eles já, naquela época, eles já exigiam atestado médico e eletrocardiograma. Então, se forem buscar lá, vai ter lá minha documentação. Eu tinha acabado de fazer exame, então estava tudo em ordem com a minha saúde. Ali eu passei mal, aí eu sentei, ainda tem a foto. Na época a gente não comprava tanta foto, né, Gui? Mas eu achei, da Fotop a foto. O cara tirou foto minha, eu tava assim, vomitando, assim, agachada, assim, vomitando. Tem essa foto. Não tenho ela original. Vou até ver se a Cris não consegue arrumar ela pra A mim. Cris consegue. Eu tava assim, agachadinha. Aí eu comi perfeitamente, eu lembro como se fosse hoje. Um pãozinho com presunto e queijo que tava na minha mochila, eu tomei uma coca e mordi um charge. Falei assim, o quê? Minha assessoria tá tudo aí, eu vou ser a última a chegar, vou é nada, ó. Desci o pau. Falei assim, eu tenho que recuperar isso aí. Eu não vou ser a última a chegar na minha categoria, na minha... Eu tenho que dar orgulho para as pessoas. Então eu fui nessa vibe. Então eu não senti. No último posto, onde todo mundo para pegar Coca-Cola, que tem e tal ali, eu falei assim, é aqui que eu vou tirar o atraso que eu tive ali. Então eu dei tudo de mim. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu já não menstruava mais, porque eu já tinha feito a cirurgia, já estava tomando a parte hormonal, eu não menstruava. Quando eu cruzei o pórtico, que a gente termina num morro assim, né? Menstruei. Aí meu marido já veio, eu falei pra ele assim, não tô bem, tá acontecendo alguma coisa errada comigo, não tô bem. A gente tava lá em São Bento de Sapucaí, tinha pousada alugada por alguns dias, a gente veio embora no mesmo dia, fui pro hospital, não deu nada, falou que era cansaço, extremo, Exaustão. lá. Resumindo, do dia do Pilates, voltei pra casa pra mostrar pro meu marido, isso quase 2 meses depois dessa prova. Meu peito ficou quadrado. Meu marido falou, porra, o que aconteceu aí nessa teta? Eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Começamos a mexer assim, foi fazendo sim, e a gente viu que era a prótese que estava zoada. Já lhe mandei mensagem pra minha médica, que também era minha amiga, a doutora Roberta, na época. Ela falou assim, ó, vem no consultório amanhã cedo, a gente já vê. Já fui no consultório, fui treinar antes de ir pro consultório, porque eu tinha na minha planilha, eu tinha 10K. Fiz meu treino. Fui pra lá, fez ultrassom, tava rompida. Comecei a fazer os exames preparatórios pra cirurgia. Minha cirurgia era dia 25 de junho. Dia 20 de junho, eu passei pela anestesista. Ela falou assim pra De mim... 19. De 2019. De 2019. 2019. Ela falou assim pra mim, cadê o atestado do cardiologista? Cadê o laudo do cardiologista autorizando você a fazer a cirurgia? Eu falei assim, mas como assim o laudo do cardiologista? Ela falou assim, você é cardíaca. Você é cardíaca? Acabei de correr 10 km antes de vir pra cá. No dia da anestesista também eu tinha 10 km na planilha, porque eu tava me preparando para uma outra prova. Ela falou assim, não, pelo amor de Deus, você é uma bomba relógio prestes a explodir. Pare, você acredita em Deus? Eu falei assim, claro que eu acredito em Deus. Ela falou assim, então, saia daqui, vai agradecer a Deus. Depois que você agradecer a Deus, procura um cardiologista, porque você tem um problema muito sério de coração. Caceta. Saí dali, liguei pro meu marido chorando, né? Fui no
procurei o cardiologista, tudo. Eu até trouxe meus exames aqui, depois eu queria te mostrar, porque até isso já me questionaram, sabe, Gui? Algumas pessoas me mandam mensagem perguntando se é verdade mesmo que eu sou cardíaca, se eu só tenho 31% do coração ou não, que acham que é mentira, que eu inventei essa história para ganhar like também. Enfim, fui pro cardiologista, abortou a cirurgia da mama, vou te mostrar a foto de como que ficou a minha prótese, como que ela estava dentro de mim. Eu fui direto para fazer a cirurgia cardíaca, eu estava com 30% da função sistólica, trombose no coração, uma aneurisma na ADA principal, um coágulo de mais de 4 centímetros dentro do meu coração. Nossa. 95% das mulheres que têm esse tipo de lesão que eu tive não chegam no hospital para serem socorridas. Dos 5% que chega, 2,5% não sai bem. Eu sou esses 2,5% que consegue. Então, eu tive que fazer a cirurgia, coloquei stent farmacológico, fiquei 6 meses na cama, sem poder me levantar, adaptando com tudo aquilo, mais de 20 remédios por dia. Eu era uma pessoa que eu fazia atividade física de manhã e de noite, todos os dias. Então, assim, eu tinha burnout, tenho escritório de contabilidade desde 23 anos de idade. Então, eu descontava o que eu sentia no exercício. Na atividade. E talvez também tenha pecado um pouco. E eu sempre falo isso nos meus podcasts, nas minhas entrevistas, porque eu acho que é importante a gente também aprender a ouvir o nosso corpo. Então, o Divas que Correm, nesse momento, voltou na essência para mim. Porque ali em 2019, eu já estava na neura do pace, da performance, de querer mostrar para os outros que eu era melhor, de não decepcionar. Longas distâncias, longos desafios gigantescos. Mas o médico falou que o que rolou era culpa do exercício em excesso? Ou o exercício te salvou? O exercício me salvou. Boa. O exercício me salvou. Isso é muito importante, deixar bem frisado isso. Porque se eu não tivesse o condicionamento físico que eu tinha, eu não teria aguentado a lesão. Essa lesão que eu tive, chamavam antigamente de lesão do viúvo, que só homens que tinham, porque homem que bebia, fumava e era estressado. Aí nós mulheres quisemos a nossa independência, passamos a ser tão estressadas quanto e tudo mais. E como eu vim do tratamento, pode também ter ficado A rádio ter feito alguma sequelinha ali que acabou não percebendo. E quando eu fiz essa cirurgia, tentou fazer o cateterismo, não conseguiu, porque já estava calcificado, porque já era uma lesão de mais de 3 meses. Ou seja, eu infartei em na abril. montanha. Foi na montanha? É o que se acha ali. Pra mim já começou ali. Eu acho que ali já começou alguma coisa ali, entendeu? Só que eu não escutei meu corpo, Gui. Eu tava na neura do treino, na neura da performance, continuei treinando. Eu fiquei 3 meses praticamente com o coração lesionado até eu fazer a cirurgia cardíaca. E ali naquele momento, quando realmente ali eu entendi o que estava acontecendo comigo. Porque eu tava bem. E eu fiz a cirurgia cardíaca, comecei a tomar medicação, eu fiquei enorme, um cansaço assim surreal. Eu falava pro meu marido, por que estão fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo isso comigo? E foi assim muito difícil. Foram 6 meses assim, nossa, olha, uma dor assim de eu me culpava, sabe? Eu achava que era porque eu tinha feito muito exercício, porque eu tinha tomado muito energético, porque eu não comi direito. Eu queria achar algum motivo para aquilo. Não, o que eu fiz de errado? E foram 6 meses assim, sem sair de casa, tudo mais. No início de 2020 veio a pandemia. Eu tava em casa. E lá ainda, depressiva, chorando. Continuei com Divas que Correm, conforme eu podia. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou em casa. Um dia eu em oração. Eu sou católica, sou espiritualista. Posso só fazer um adendo? 2019, quando você veio aqui, eu não percebi você triste. E olha só que a gente costuma falar do silêncio, que né, às vezes esse burnout, essa coisa psicológica que a gente tá mal, mas a gente
tenta não demonstrar isso, né? Você lembra o nosso papo aqui? Foi super Lembro. divertido, legal. Eu lembro que você estava tomando remédio. Tá. Eu lembro que você tinha a hora que você tinha que tomar o remédio. E até, puta, a gente, sei lá quantas horas a gente ficou conversando, umas 4 horas. Foi. E eu lembro que eu preciso ir embora porque eu tenho que tomar remédio. Era um negócio assim. É porque tem um remédio. Naquela época eu tava tomando uma medicação que me deixava mais pra baixo. Então, assim, na hora que eu tomava esse remédio, eu precisava estar mais tranquilinha, ir pra casa. Só que eu ainda tinha vergonha, Gui. Porque, assim, quando eu vim aqui naquela época, eu ainda não tinha entendido o processo. Eu ainda tava naquele processo assim, por que comigo, Deus? Por que eu já passei pelo que eu passei sem... E passei e agora eu tô com isso. Eu falei assim, acabei de comprar o Divas que Correm, que eu comprei a marca do Divas que Correm, né, final de 2018, começo de 2019. Eu falei assim, agora que eu tô à frente desse projeto, que eu tinha que estar melhor, mais performada, como que eu vou inspirar as pessoas a correrem em casa, na cama, Deus? E foi quando veio a pandemia aqui. Quando veio a pandemia, num dia eu tava lá chorando, sabe? Falando, ai, porque Deus, tô aqui em casa. Parece que Deus sentou assim do meu lado e falou assim, filha, para de reclamar. Tá todo mundo em casa. Todo mundo sem trabalhar. Todo mundo igual a você. Qual é o seu problema? Você tá viva. E naquele momento eu descobri que aquela felicidade que eu tanto buscava era abrir meu olho e ver minha família. Era abrir meu olho e ver meu marido, ver minha filha. E no dia que o médico me passou que eu não poderia mais correr, que a minha cardiopatia era grave, que esse processo que eu tinha o caminho seria um transplante. Então, assim, é muito dolorido ainda todo esse processo, porque não é que eu não aceito a doença que eu tenho. Eu tenho uma doença controlada, tenho as minhas limitações, só que eu decidi viver. Independente da minha dor ou do que eu tô passando, eu decidi viver. Então, nesse momento que Deus falou assim pra mim, aí, ó, tá todo mundo aí, e agora? Eu falei assim, nossa, tá todo mundo em casa, o que eu vou fazer? Já sei, vou fazer desafio para minhas divas. Comecei a fazer os desafios. O primeiro desafio que eu fiz, Gui, foi correr em casa com a sua família como você pode. Então, cada uma tinha que fazer seu número de peito, a sua medalha, ter o seu staff, e foi fantástico. Teve diva que fez 42 quilômetros dentro da casa, num espaço de 15 metros. Teve diva que usou o espaço do condomínio. Teve diva que saía todo mundo escondido. Ah, aqui é a gangue do corre escondido, porque não podia sair. E a cada semana eu fui inventando um desafio novo. Então, foi o da cadeirinha, o desafio da prancha. Eu assinei o Zoom na época, então tinha dia que a gente estava aí com 500 mulheres dentro da sala do Zoom. Que legal. Fazendo atividade, fiz dança, então eu passava a coreografia da dancinha, daí tinham que fazer, aí eu fazia live pra mulherada entrar ao vivo, pra mostrar como elas aprenderam. E ali eu passei a ter um novo olhar pro Divas que Correm, que o Divas que Correm não precisava ser só empoderamento feminino, só feminismo, a gente não precisa de homem, mulher faz tudo. Não, a gente precisa de homem sim. Tem a família, tem mãe que tem filho, como que aquela mãe vai treinar se ela não pode levar o filho dela? Então ali eu criei uma nova linha de vinhas e de vinhos que correm, a roupinha para as crianças começaram a acompanhar. Que legal. Dentro dos treinos também, e ali eu vi que a minha missão era muito além, que talvez se eu tivesse na pegada da performance, hoje eu não estaria aqui contando pra você sobre o Divas que Correm, porque vieram tantos outros grupos, tantas outras crews, e assim, as marcas querem patrocinar gente nova, gente sarada, gente que tem pace bom, e ali nesse processo, teve uma marca que falou pra mim, eu não quero você porque você é doente, eu não quero a marca associada com uma pessoa doente. Eu tive marca que falou pra mim assim, mas como que eu vou fechar contrato com você se você não corre? Eu falei assim, tá, tem pessoas que são de corrida e pessoas que são da corrida. Eu sou da corrida. Quantas pessoas eu levo para esse movimento? Quantas pessoas eu inspiro a dar o seu melhor, mesmo sem nem saber da minha história? Que nem aquela vez que eu vim aqui, que a gente conversou, eu não fui a fundo com você sobre o meu problema pessoal. Mas ali naquele momento, ainda eu lembro que a hora que eu saí daqui, eu falei assim, eu vou trabalhar com você. Porque ali, naquele momento pra mim, você foi a minha esperança. De eu ver que assim, que caso eu morresse ou acontecesse alguma coisa pior, tinha alguém que acreditava realmente no meu projeto e que poderia dar aquela continuidade
em tudo aquilo ali. Então, na hora que você abriu a tela, não esqueço, você começou a pesquisar diva por diva. E dentro de mim passando aquela história. E eu não queria mostrar pra você realmente a dor que eu tava sentindo naquele momento. Porque o que eu estava vindo fazer aqui naquele dia era vida, era alegria, não era tristeza. Então, quando você começou a me mostrar os números, nem eu tinha aquela planilha que você fez. Eu falei assim, cara, sou eu que tô fazendo tudo isso daí. Eu tô tendo Quantidade esse de alcance. pessoas. Que loucura. E ali eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, que era muito mais do que a corrida. Eu vim aqui para esse mundo para transformar a vida das pessoas através do esporte e mostrar que a atividade física é essencial para que a gente viva. E que a atividade física é uma forma de oração. Porque cada vez que você está ali fazendo exercício, é você com você mesmo, é você conversando com você, conversando com Deus, repassando o seu dia, pensando o que você pode fazer de melhor. E assim, eu passei a ver que eu não pensava no que eu queria de melhor só para mim. Eu sempre queria fazer mais, queria fazer pelas pessoas. E isso foi me dando mais vida, eu fui me reinventando. Eu fiquei mais de um ano sem ir para corrida nenhuma. Depois que voltou, quando teve aquela corrida Volta a São Paulo, eu participei de máscara e tudo mais. Acho que foi em 2021, ela, Gui? Volta SP, 2020 teve a do Sambódromo. 2020, outubro de 2020. Outubro de 2020. Volta SP 10. Não, eu não fui é, a da não. Marginal. Isso, a da Marginal foi 21. Então, foi nessa 21. prova aí que daí eu comecei, fui nessa prova, fiz o caminho, enfim. E ali, cada dia mais eu fui reafirmando o meu propósito, fui entendendo a minha conexão, como eu poderia me conectar com as pessoas. O esporte sempre fez parte da minha vida. Meu pai, ele jogou no São Paulo Futebol Clube, jogou na seleção brasileira, foi campeão no biênio de 1970. E eu entendi. Ali eu entendi o que meu pai fazia. Meu pai tinha vários projetos sociais em centro esportivo. Ele exigia que as crianças tirassem nota, não tivesse falta. Tá no DNA, então. Para poder participar. E ali eu entendi realmente o meu propósito. E o Divas foi crescendo cada vez mais e foi abrindo outras portas. Então hoje eu ajudo a APAE, eu ajudo a Polícia Militar, eu faço parte do GRAAC, que eu até trouxe aqui, deixa eu mostrar pra você. Mostra. Eu já tô no GRAAC, já fazem mais de 10 anos que eu faço parte do GRAAC. Olha que lindo, viu? Ah, que lindo. E assim, eu faço parte de muitos projetos sociais e com muita alegria, muito amor no coração. Hoje eu também faço parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sorocaba. Estou indo para o 2º biênio, aí, junto às mulheres lá de Sorocaba. Fico muito feliz em ver, Gui, que cada lugar que eu chego, sempre tem alguém que começa a praticar atividade física e você vê a transformação dessa pessoa. E peço para que Deus continue sempre me dando muita saúde, para que eu seja sempre essa semeadora. Muitas vezes essa semente que eu planto não sou eu que vou comer o fruto, não sou eu que vou estar embaixo dessa árvore, mas só de saber que outras pessoas vão se beneficiar disso e vão poder sentir isso que eu sinto. A corrida para mim é muito louco. Eu tô falando aqui com você e tô vendo as medalhas, ó, essa aqui, ó. Foi a medalha na pandemia que a gente fez. Eu fiz uma corrida virtual. Divas que corre, que linda. Eu fiz uma corrida virtual, o Cezinha fez a largada, a gente fez uma live simultânea em todos os estados, então todo mundo... Olha que legal, time. Todos os grupos largaram no mesmo horário. De todas as regiões. De todas as regiões, então a gente fez live, então elas foram entrando de cada estado, mostrando o pelotão delas, e... Assim, foi uma conexão muito, assim, muito legal, e cada dia eu tenho mais certeza de que eu tô no caminho certo, eu entendo de que eu passei por tudo isso. Hoje, a minha condição hoje, eu tô com 36% de função sistólica medicada. O que é sistólica? É a função do nosso coração. Tá. Hoje, uma pessoa normal tem que ter acima de 55% dessa função. Abaixo de 30%, você tem que fazer um transplante. Porque daí você já não consegue andar, tem muita falta de ar. Então, assim, eu tô aqui com você, hoje eu não tô com falta de ar, mas eu tenho uma dorzinha constante, assim, que me acompanha, sabe? Que é chatinha.
Eu posso tomar medicação para essa dor, mas eu tento evitar ao máximo, porque assim, eu penso que futuramente eu possa fazer uma cirurgia maior e se eu ficar tomando muito remédio hoje, depois lá na frente vai ser diferente. Tenho a Vitafor, que tá comigo aí fazem nem sei quantos anos antes do Divas que Correm, porque quando nesse processo eu não conseguia comer direito, então eu já suplementava sem nem saber o que era suplemento de corrida, que foi antes de acontecer o Divas que Correm. E tenho essa parte de suplementação, me faz muito bem também. E eu quero viver, Gui, eu quero viver. Eu não deixo... os meus exames mostram isso. Dizem que eu tenho essa função, fala todo o problema que eu tenho um problema na válvula mitral. É surreal, Gui, é surreal. Tem hora que, hoje é a hora que eu Time, fui... pra você que tá em casa, primeiro se você não corre e tá, mas sério que se conecta, sério que... é tudo isso que a Bru tá falando e tal, da corrida, eu te desafio a começar, a correr. E se, mas eu não sei com quem começar, você vai entrar no Instagram do Divas que Correm e vai provocar a Bru. Com certeza deve ter uma diva em cada cidade desse Brasilzão. Assim, eu duvido que não tenha. E se você é diva e está assistindo, por favor, coloca aqui na descrição a cidade que você é. Porque daí quem vai estar assistindo vai falar, putz, essa diva aqui é de Campinas, essa é de Piracicaba, essa é de Arraial da Ajuda, essa é de Goiânia. Enfim, vai achar. E vão se conectando, E vão né, se conectando e continua essa história linda. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, a gente vai fazer um lance agora que chama Momento Corrida. O que é Momento Corrida? Eu vou falar de uma corrida nossa que vai rolar. E enquanto eu falo da corrida, você vai pensar numa porcentagem de desconto que a galera que está nos assistindo, nos escutando, vai ter. E o Rica vai pensar na quantidade que ele vai liberar de cupom para você. É uma coisa que a gente faz aqui no nosso podcast. Adorei, beleza? Hein? Vai pensando aí na porcentagem. E com a nossa diva aqui, não poderia ser outra prova que a meia de Sorocaba. Que as inscrições, antes de eu falar da meia de Sorocaba, que é um percurso incrível, plano. A gente está falando que essa prova, time, é sua prova que você vai bater o RP. E não é que eu tô chutando. Time, é a prova que você vai bater o RP porque ela tem tudo ao favor. Primeiro, Sorocaba é uma cidade incrível. Já diz o nosso amigo prefeito Manga que é a melhor cidade para se viver. Vai sair do lugar lá que chama Parque das Águas. Time, se você não conhece, eu queria que toda cidade tivesse um lugar daquele pra gente montar a arena de prova. Minha amiga Lu Pepper fez uma prova esse final de semana lá. E assim, o lugar é lindíssimo. 5, 10, 21 quilômetros. Aquele kit recheadíssimo que quem já correu prova com o supermercado São Vicente sabe. Aquele pós-prova cheio de ativação de marca. Eu não lembro se vai ter, Rica, churrasco pós-prova? Acho que tem. Geralmente tem churrasco pós-prova. É massa a prova, hein? É muito massa. A gente espera vocês. Lembrando que tem premiação em dinheiro para os primeiros colocados dos 21K masculino e feminino. Tem a premiação de faixa etária de categoria de 5 em 5 anos. A turma me fala assim, Gui, como que vocês fazem isso? E eu vou responder, é porque a gente gosta muito. Porque é muito difícil de fazer premiação de 5 em 5 anos, ainda mais de 3 distâncias. É muito difícil, não só por conta da cronometragem em si, mas por conta das pessoas que ainda não entenderam que passar o número de peito para outra pessoa atrapalha. Mas a gente faz porque a gente gosta muito. É legal que a turma na mesma faixa etária consegue ter, eu tô legal, pô, cheguei entre os 5, entre os 3 e tal. E a turma adora e a gente faz. Camiseta tá incrível, é uma camiseta para cada distância, né? Uma medalha para cada distância. Então, porra, Gui, se eu... Nossa, falei, pô. Então, Gui, eu corri 5K, minha medalha é de 5K, a medalha de 5K, a medalha de 10K, a medalha de 23 medalhas diferentes. E a Bruna é sorocabana, você é nascida em Sorocaba, vive em Sorocaba, come coxinha de Sorocaba. Coxinha da Bereal. Nossa, a gente podia colocar coxinha no final, hein? Será que rola? Você tem milho, tem que ter uma coxinha. Vamos pensar nisso, time. Meia maratona de Sorocaba.
Que data que é a meia maratona de Sorocaba? 27 de julho. 27 de julho. A minha entrevistada. 13 de julho? Olha eu, gente. Peraí. Que dia que é? Dá uma puxada aí, Rica, porque eu tô fugindo e a Juliana colocou no meu roteiro perdoe, aqui. Gente, se eu falei data errada. Vamos lá. Ó, enquanto o Rica tá buscando ali pra gente falar a data certa pra vocês, 13 de julho. 13 de julho, meia de Dia do Sorocaba. rock. Dia do rock, pô. Vai ser incrível, vocês vão adorar. Qual que vai ser o desconto? Ai, Gui. Será que rola aí um 20% de desconto Você pra que galera? manda. Você que sabe, Fê. Eu acho que Você pelo é. menos aí 20%, hein? O que você acha? Eu não Rola? posso opinar. 20%. Quantas, Rica? 10 pessoas. 10 pessoas a 20%. Cupom. Como que vai ser o cupom? Divas. Divas. Vivas. Colocou divas, valendo, time. E lembrando, hein? Todas as inscrições da prova da Chelsea você só encontra em um lugar, que é no portal da Ticket Sports. Não adianta procurar em outro lugar, time. Inscrição da Chelsea, de provas da Chelsea, é só dentro da Ticket Sports, porque é a melhor e maior plataforma de inscrição. A mais segura, a gente adora, os atletas gostam. E não é só prova nossa que você vai encontrar lá. As melhores provas do Brasil tá dentro da plataforma da Ticket Sports. Então, entra lá. Meia Maratona de Sorocaba, Corrida São Vicente, Meia Maratona de Sorocaba, e faz a sua inscrição. Beleza, time? Ó, voltando para... Time, eu não saí da primeira página, Cláudia, mas ela já foi contando. E eu queria saber de uma coisa. Tem muita gente que passa por situações difíceis e desistem da atividade física, porque realmente é mais fácil ficar no sofá assistindo Netflix, comendo e tal. Não que seja melhor. Você tem todas as desculpas do mundo para ficar em casa. O Divas já funciona. Só cresce. Se você ficar sentado no sofá da sua casa, ele vai continuar crescendo, porque é um propósito, é uma cultura que já enraizou na mulherada, e parece que tem várias Bruninhas, né? Que a turma... Somos onipresentes. Não, a galera, independente do lugar do Brasil que tá, a turma tá animando, tá chamando a outra ali. Assim, parece que, pô, a gente sentiu aquele sentimento gostoso, a gente quer que mais pessoas se sintam abraçadas. Você tem todas as condições do mundo para falar assim, vai, fica quietinho aqui. Ficar arrumando essa confusão, putz, sair de Sorocaba pra Piracicaba pra gravar podcast, que o Gui tá chamando e tal. O que te faz, assim, não desistir, sabe? O que te faz, assim, levantar todo dia e falar assim, não, pô, eu quero estar lá. Porque precisar não precisa, mas eu quero estar lá. Deus me deu a oportunidade de estar aqui mais um dia. E cada dia que eu estiver aqui, eu quero honrar o meu Deus e dar o meu melhor. E o meu melhor é promovendo saúde através de atividade física, Gui. É sua mensagem. Essa é a minha mensagem. E é isso que não deixa você ficar parado. Turma, eu arrepiei aqui. Eu arrepiei porque é isso que eu vejo também, tá? Que é a sua mensagem, é o seu propósito. E parabéns por não desistir, tá? Desistir nunca foi uma opção. Não vou falar pra você que eu já não pensei. Teve época, sabe, que até hoje, assim, às vezes é difícil, sabe, Gui, não ter algum apoio em algumas situações. Acontecer alguns eventos que você vê que tá todo mundo lá e a gente não tá, sabe, às vezes dói. Fala, porra, meu, respeita a história do Divas. 12 anos a gente tá aí. Não diminuindo ninguém, todo mundo, o sol nasce pra todo mundo e todo mundo quer o seu lugarzinho no sol. Mas, pô, respeita a nossa história, né? Respeita o nosso caminho. E eu queria falar disso aqui, Gui, um pouquinho pra você. Fala. Como ele entrou na minha vida. Não é pra vender pamonha, tá? Mas serve também, tá, Serve time? também. Em 2021, quando eu voltei para as ruas, eu não podia correr nada, nem caminhar ainda, porque eu ainda estava muito debilitada. Eu fiz mais outra angioplastia, tive que pôr outro stent, então eu não podia correr. Meu marido falou assim, então já que você quer ir, não adianta você não correr e ficar lá gritando que nem doida que o seu batimento cardíaco sobe. A minha máxima nesse período era de 110. Eu fiquei sem transar, Gui, porque meu marido encostava em mim assim, eu fazia assim, ia para 140.
Então, assim, eu fiquei 2 anos sem ter Teve que relação com meu segurar. marido. Com isso no meu psicológico ainda, pensando assim, porra, ele vai procurar outra pessoa, como que eu preciso fazer alguma coisa. E o meu marido, cara, ele é, assim, surreal. Eu vejo você e sua esposa, eu vejo eu e meu marido. É parceria. Eu tô com ele fazem 29 anos, é meu namoradinho e tamo aí pra vida. E ele me deu esse megafone. E eu falei assim, viu, eu vou vender pamonha lá. Vão tirar sarro de mim de eu chegar com esse negócio lá. Isso 2021. Não, você não via a galera com megafone pra rua. Você não via a galera na rua torcendo como você vê hoje. Hoje é mais comum a família tá indo a galera pra rua. Mas quando eu comecei, lá atrás não tinha. Então era só eu gritando no megafone. Muita gente me xinga, muita gente manda eu embora pra casa. Eu começo a falar de Deus no meio, falo mesmo, agradeça a Deus a oportunidade de você estar aqui. Respire, abra o braço, sinta o sol. No dia que tá chovendo, sinta a chuva, lave sua alma, que se Deus te permitiu estar aqui vivendo esse dia, viva, curta esse momento. E começou mais pessoas a fazerem isso, começaram as minhas divas irem pra prova comigo, pra ficar Pra comigo, torcer. pra torcer junto Pô, comigo que e legal. não me deixar sozinha. Já tive prova que me xingaram, Maratona do Rio, me xingaram de, pode falar palavrão? Pequenininho? Pode. Vagabundo. Vocês cortam, Mas a tá turma bom? que tava correndo? Turma que tava correndo me chamaram de vagabunda, sem vergonha, por que eu tirei o direito de outra pessoa estar correndo, sendo que eu tava lá com o número de peito e não tava nem correndo, tava lá parada torcendo. O porquê que eu tô sempre com o número de peito? Porque eu não sou adepta à pipoca, de forma alguma. Eu posso não correr no melhor pace, mas eu participo da prova sim, eu sempre vou estar lá. Se tem caminhada, eu me inscrevo na caminhada, se não tem, eu me inscrevo na menor distância. Porque eu não acho legal a gente estar ali usufruindo de uma estrutura que a organização se preparou para aquela quantidade de pessoas. Então, muitas vezes eu já ouvi xingo por causa disso, mas eu tô sempre com o meu numerinho de peito, faço a minha inscrição, correndo ou não, e decidi não escutar mais essas pessoas me xingarem. Tá certíssima. No meu aniversário de 2023, o Brasil todo se juntou, fizeram uma vaquinha. Todas as divas me deram um patinete elétrico, R$8.000 custou o patinete, para que eu pudesse estar indo em distâncias longas, acompanhando as meninas. Quando era treino, eu poder ir com treino. Então, eu tô sempre junto com as meninas aí, levo meu patinete. Já me xingaram também de patinete, isso em Sorocaba, numa prova da Polícia Militar. Eu tava... Como eu ajudo na prova da Polícia Militar, eu fui pedir autorização se eu poderia estar no percurso, porque eu sei que a gente não pode atrapalhar o fluxo, nada. Eu tenho muita consciência disso aqui. Então, eu fui pedir autorização para a organização se eu poderia fazer o percurso com o patinete para acompanhar, filmar a galera, tudo. Aí, no meio do percurso, uma pessoa me xingou. Falou assim, pessoa preguiçosa, de patinete é fácil. E tem dia que eu tô mais mordida. Tem dia que eu juro que eu fico quieta, mas tem dia que eu não aguento. Eu virei e falei assim, quer trocar? Quer meu patinete e meu coração junto pra você? E você dá seu coração pra mim? Ela, por que você tá falando assim? Eu falei assim, como assim? Porque eu tô falando assim, eu não posso correr. Ai, mentirosa, você é influencer da corrida, te vejo correndo lá. Eu falei assim, bom, você não tá me seguindo direito. Vai me seguir direitinho lá, procura lá que tem minha história lá. Então, assim, é umas coisas assim muito loucas, sabe? Do povo me xingar ainda por eu não correr. E... Posso contar uma coisa que eu gosto de falar? Tem uma teoria que chama teoria do caminhão de lixo. Que tem pessoas que são como caminhões de lixo, que estão ali carregadas de lixo, de coisa ruim. E que elas estão nessa vida com aquele monte de coisa ruim para despejar nos outros. Então esse cara que tá lá, ele tá com aquele monte de lixo. Algo raro de se ver na corrida, mas existe. A pessoa que tá lá correndo, cheia de endorfinada, mas com um monte de lixo dentro dela. Ela quer deixar um pouco do lixo dela com você. E ela despeja coisa ruim. E aí a gente controla isso, Bru. A gente controla de não querer ficar com esse lixo. E eu falo isso pro time nosso. Às vezes, situação de atendimento, entrega de kit, enfim, cronometragem. Às vezes a gente tem umas situações que são ruins, que chega ali, a pessoa não tá num bom dia. Então a gente escolhe não ficar com esse lixo. Então, se não fique com esse lixo das pessoas, porque esse lixo é delas. Né? Desrespeito a elas, não a mim, Desrespeito a elas. Marcas que não acreditam no projeto, eu acredito que não é que elas não acreditam, elas não estão prontas ainda para entrar no Divas. Eu acho que vai ter um momento. Vai chegar a hora em que essa luzinha vai acender
vai chegar a hora que essa pessoa que está carregada de lixo, que fala mal, que coitada, não sabe o que está falando, vai entender. Então, assim, não deixe esse tipo de opinião, esse tipo de lixo mudar a trajetória do Divas, mudar a sua trajetória, tá bom? Que é muito linda e não mereceria escutar coisas desse tipo. Mas a gente está sujeito. Seres humanos, né, Existem Gui? caminhões de lixo por aí e a gente tem que ter essa sabedoria de não aceitar, deixar com eles, beleza? Ele. Vou te fazer uma pergunta, tá bom? Já caminhando para o final. São duas, na verdade. Eu não posso sair sem a última mesmo. A primeira, tá? A Bruna de hoje, o que falaria pra Bruna lá de trás? Segue firme, vai em frente, você tá conseguindo, você vai crescer cada vez mais e vai tocar cada vez mais corações. Eu sinto muito orgulho da mulher que eu sou hoje, Gui. Quando eu me desanimo, eu olho para trás, vejo onde eu estava, onde eu estou, e eu sinto assim um orgulho tremendo. E esse orgulho que eu sinto de mim, eu quero que cada pessoa, aí já independente de ser homem ou mulher, eu quero que cada pessoa consiga sentir esse orgulho, sabe, olhar e falar assim, nossa, eu fiz, eu cheguei aqui, eu venci e eu tenho muito mais para fazer. Então eu sempre peço para que Deus me dê discernimento para lidar com cada situação, para não deixar que o ego, porque uma coisa que eu vejo que hoje em dia é cruel, é o ego das pessoas. Eu cheguei num evento de uma loja famosa aí, era um lançamento, me convidaram e eu não podia levar acompanhante, ou seja, ninguém podia levar acompanhante. Todo mundo que chegou sozinho. Gui, ninguém conversava, tava todo mundo criando conteúdo. Um passava aqui, você ia ver na filinha assim, ó. Eu tava sentada olhando, porque olha minhas redes sociais, eu crio conteúdo pra caramba, mas eu não sou nessa neura de eu vivo e eu posto. Eu vivo e eu posto. Eu não fico ali só criando conteúdo. Tem marca que quer que eu faça as coisas em tempo real, já tomei até multa, porque eu não consigo, Gui. A hora que eu chego ali, eu quero viver aquilo ali. E eu nesse evento, eu fiquei sentada só olhando as pessoas, sabem? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Igual assim, cara, que eu nunca seja assim, que eu nunca perca a minha essência e que eu nunca duvide de quem eu sou, baseado num convite ou num post de alguém, que eu nunca perca a minha essência, que eu seja sempre essa diva da vida real. Boa. Eu perguntei se vocês viram, o time, ela nem pensou. Ela já é tão seu, né? É Você mesmo. já sabe. Ó, última pergunta. Dá uma... Para aquela pessoa que está em casa e ainda não tomou a decisão de se cuidar, ainda não tomou a decisão de fazer atividade física. Dá um conselho para ela. Olha, hoje não era para eu estar aqui, mas Deus me permitiu estar aqui para dar essa mensagem para você. A vida é agora. Não espere o melhor momento para fazer nada. Não fique planejando o amanhã e nem sofrendo pelo que aconteceu hoje. Você só pode fazer por você agora. Você só pode mudar o seu momento, a sua vida no hoje. Amanhã só a Deus pertence. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Então, levanta desse sofá, cria vergonha nessa sua cara e vem para esse mundo, que esse mundo é maravilhoso. Vai transformar você, não só o seu corpo físico, mas aqui, ó, dentro do seu coração e sua alma. Com certeza você vai ser um ser humano muito mais abençoado, muito mais iluminado, porque gente feliz não briga com os outros à toa, né, Gui? Atrai gente feliz. Time, tá duvidando? Paga pra ver. Vai correr. Vai se cuidar. E eu tenho, antes de terminar, Bru, um presente. Só mostrar uma coisa Vai, pra você, mostra. rapidinho, ó. Ó. Eu Que é fui isso? a primeira mulher moradora de Sorocaba a receber essa medalha, medalha de honra ao mérito esportivo, Newton Corrêa de Campos Júnior, campineiro. Só homens tinham recebido essa medalha. A única Oi, Timé. mulher que recebeu não era sorocabana. E eu tive a honra de receber essa medalha e eu apresento ela assim com muito Que orgulho. linda. Eu amo a minha cidade, eu lembro assim, Gui, eu indo pro Penso, eu olhava o brasão da cidade, eu falava pro meu pai, eu amo Sorocaba, pai, eu quero usar esse uniforme. E tá na Câmara Municipal recebendo essa homenagem do vereador Fausto Pérez, foi assim, um Que momento único na minha vida e eu queria compartilhar com vocês também. Parabéns. De verdade.
Eu acho que a vida é uma eterna semeadura e a gente vai colhendo exatamente na mesma proporção aquilo que a gente plantou. Isso aqui nada é um fruto de trabalho, de dedicação, de carinho, de muito carinho com esse projeto. Não é projeto, com esse movimento que é o Divas que Corre. O Divas que Correm é um ecossistema. É um ecossistema da corrida. Pulsante. Pulsante. Ó, último presente. Pra dizer obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, por você estar aqui com a gente, por dividir a sua história. Ai, gente, eu amo essa foto. Olha aqui. Tá na caneca também. Ah. E a pamonha de Piracicaba também. Esse aqui foi o treino de 10 anos do Divas que Correm no Parque do Ibirapuera. Que lindo. Eu tava esperando, 100 pessoas, foram mais de 300 pessoas. O Ibirapuera queria me tirar de lá, Guilherme. Falando que eu tava tumultuando o parque. Eu tive que controlar a galera, a mulherada. Falei assim, gente, não vamos atrapalhar o fluxo do parque, porque eu não esperava a quantidade de gente que apareceu. E, assim, foi um dia, assim, muito, muito, muito especial. Obrigada, eu amei. Bru, obrigado por você estar aqui com a gente. Foi muito legal. Time, segue lá, Divas que Correm no Instagram, Bruna Coelho. Com certeza aí no seu estado tem um grupo do Divas que Correm. Só colocar no Instagram que acha, né? Só colocar no Instagram que acha. Se não tiver no seu estado, só vem com a gente. Cola aí, Divas que Correm oficial. E você vai saber tudo que a gente vai estar fazendo, os estados que a gente vai Tem os viajar. grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp, aonde que a gente vai participar, nossos cupons de desconto Tem um que tem monte, pra comunidade. várias corridas, É isso aí. produtos, um monte de coisa. Obrigado, viu? Ai, eu que Você tá aqui. agradeço. Uma salva de palmas, time!